Bom dia, galerinha. Bom dia, Vitor, Sueli, Ana Clara, Renata. Bom dia, Ciro. Bom dia, Melissa. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. I feel the same. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. They say she low down. Deram uma olhada lá naquele conteúdo lá no que nós estávamos vendo semana passada. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn girl, damn, you's a sexy chick, a sexy chick. Damn, you's a sexy chick, a sexy chick. Damn, you's a sexy chick, a sexy chick. Damn, you's a sexy chick. Damn girl. Bom dia, Duda. Bom dia, Gabriel.
esperando a galera entrar aí para a gente poder começar continuar, né? Na verdade, nós vamos continuar o nosso conteúdo aí, só que vendo outras coisas em relação ao seno e cosseno. Não sei se vocês já viram ou já ouviram falar de lei do seno, lei do cosseno. Tá? Aquela outra parte que nós sabemos de cossecante, tangente, cotangente. Eu vou dar uma pausa por aqui, mesmo porque o vídeo está acabando também. Eu vou entrar nesse lei do seno e amanhã, a partir de amanhã, que eu vou passar hoje aqui, eu faço uma revisão bem leve, que vai ficar para vocês. E a prova de vocês vai ter semana passada, porque qualquer dúvida que você tiver, vocês podem perguntar, tá? Na prova em relação a 100% de gente, certo? Vou fazer aquelas transformações. Só mais uns minutinhos aí, pra gente poder começar nossa aula. Alguém já viu essa lei do seno, lei do cosseno aí ou não? Eu acho que no nono ano, acho que é poucas pessoas que entram nesse conteúdo aí, mas vocês vão ver que não é difícil, tá? É um conteúdo bem bacana, é só ter muita atenção. Vou ensinar 2 macetinhos para vocês aqui, não ficar com dúvida nesse conteúdo, tá certo? Então, Giovana, mais uma. Mas essa aqui provavelmente muita gente, assim, ali no finalzinho do ano, no nono ano, acaba entrando nessa parte de lei do seno, lei do cosseno, tá? Não é difícil, vocês vão perceber aqui que é bem tranquilo, porque assim, o estudo de triângulo, ele é um estudo bem abrangente, porque você... Bom dia, Ciro. Porque o que acontece? Aqui eu vou usar lado e ângulo para mim poder achar ou um outro lado ou um outro ângulo, tá certo? Por isso que a gente vê lá Teorema de Pitágoras, a gente vê os ângulos, seno, cosseno e tangente, que aí agora vai funilando, né? Vamos dizer assim, vai fechando o cerco aí em relação ao triângulo e você vai vendo todas as possibilidades de achar lado ou ângulo, até mesmo área no triângulo ou em qualquer outra figura que for aparecendo que dá para você transformar num triângulo, tá certo? Então, bom dia para vocês. Vamos começar aqui. Eu começo falando de lei do seno e lei do cosseno. Presta bastante atenção, que eu vou fazer um breve resumo aqui para vocês daqueles triângulos ali, que eu tenho certeza que vocês já viram, que é o triângulo equilátero, quando todos os lados são iguais. Eu tenho o triângulo isósceles, que são 2 lados iguais e um diferente. E eu tenho o escaleno, que são todos os lados diferentes. Agora, percebam uma coisa, que quando eu falo de equilátero, isósceles e escaleno, isso significa que eu estou relacionando os meus lados, tá certo? Porque quando eu vou lá pro ângulo, né, quando eu vou relacionar os meus ângulos, vai aparecer também os triângulos acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? O acutângulo é quando os seus ângulos internos são menores que 90 graus. Todos ali, eles vão ser menor que 90 graus, tá certo? Aí eu considero aquele triângulo como o triângulo acutângulo. E eu vou ter o triângulo retângulo, porque o triângulo retângulo ele tem pelo menos um ângulo de 90 graus,
tá certo? E os outros dois ali, pode ser de 30 e assim vai, né? Pode ser de 45, pode ser de 45, os dois de 45. Então, lembrando que a soma interna de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Se você perceber naquele acutângulo ali, eu tenho um ângulo de 80, 40 e 60. 40 com 60 dá 100, 100 mais 80, 180, tá certo? No triângulo retângulo, como eu já tenho um ângulo de 90 e os outros 90 graus lá é dividido entre 2, né? Então pode ser 30, pode ser 60 e assim vai. Então, não esqueça. E eu tenho o triângulo obtusângulo, que é quando um ângulo, na verdade ali, ó, ele tem um ângulo de 120 graus, ou seja, ele tem um ângulo maior que 90 graus, vamos dizer assim, eu já considero ele como um triângulo obtuso, um triângulo obtusângulo, tá certo? Eu não sei se vocês estão lembrados lá, quando vocês viram sobre os ângulos de agudo, que são os ângulos 60 graus, né, menores que 60. Eu tenho um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e eu tenho um ângulo obtuso, que são aquele ângulo de 180 graus, ou seja, um ângulo que é maior que 90 graus. Então, essa aqui é um resuminho sobre os triângulos, tá? Que a gente precisa saber muito detalhadamente isso aqui para ver onde é que eu vou utilizar algumas fórmulas, tá bom? Então, vamos aqui. Eu começo falando para vocês que é a lei do seno. Então, em termo geral, a lei do seno é o seguinte: se eu pegar qualquer triângulo, a relação do seno de um ângulo é sempre a razão proporcional à medida do seu lado oposto a esse ângulo. Meu Deus do céu, professor, como assim? Eu não entendi nada. Então, presta atenção. Ó, se eu pegar um triângulo, qualquer relação do seno de um ângulo, se eu pegar qualquer ângulo ali e for calcular o seno dele, ele sempre vai ser igual à razão proporcional, sempre vai ter uma razão proporcional à medida do seu lado oposto. Quer ver o negócio? Eu vou escrever aqui para melhorar para você, que essas escritas aí tá muito difícil para poder entender, mas pode ficar tranquilo. Olha aqui para você de vez entender esse negócio. Se eu pegar um ângulo aqui, se eu pegar um lado, quer dizer, esse lado Azinho aqui, eu vou fazer uma razão, eu vou fazer uma divisão ao seu lado oposto, ao seu ângulo oposto, quer dizer. Então, vamos lá. O meu lado, qualquer lado que eu pegar, ele sempre vai existir uma razão, sempre vai ser uma divisão do seu seno do ângulo oposto. Então, quem que é o ângulo oposto a esse lado? Então, se você perceber aqui, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. Se você perceber aqui, tem um ângulo, ó. Esse ângulo, ele é o oposto a esse lado. Então, o meu lado dividido, que é uma razão, ao meu seno do ângulo oposto, ao seno desse ângulo de A aqui, que eu, em termos geral, coloquei essa letrona de A, tá certo? Isso é igual ao meu lado Bzinho, dividido pelo seno do seu lado oposto, que nesse caso aqui é o Bzão, que é igual ao meu lado Czinho, que é dividido pelo seno do seu ângulo oposto aqui, ó. Então, isso aqui é uma relação que eu chamo lei do seno, tá certo? Tá aí, como que você pode fazer? É só pegar o seu lado, dividir pelo seno do ângulo oposto. Lado dividido pelo seno do ângulo oposto, tá certo? Alguma pergunta nessa primeira parte aqui? Quem quiser acompanhar no livro, eu até esqueci de falar isso para vocês, que é a próxima página nossa, ela tá lá na página 56 do volume 6, tá certo? Então, até agora tá tranquilo, né? Giovana, lembrou aí? Viu isso aí? Os outros alunos, Duda? Não viu. Então, tranquilo, mas compreendeu aqui esse primeiro momento, que aí agora nós vamos fazer o exemplo,
tá certo? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês poderem compreender de vez essa parada aí, tá certo? Olha aqui, vamos entender de vez. Eu tenho aqui, onde é que eu vou aplicar esse carinha aí? Onde é que eu vou aplicar a lei do seno? Então, eu separei alguns triângulos para você ver. Eu posso aplicar no acutângulo, eu posso aplicar no retângulo, no triângulo retângulo, eu posso aplicar no triângulo obtusângulo. Então, todos esses aí, eu posso estar utilizando a lei do seno. Se você vê lá também, se você vê algum desses triângulos aí, e eu vou estar mostrando, você pode aplicar a lei do seno. E nesses casos também, eu posso aplicar a lei do cosseno, que logo na frente nós vamos ver. Eu separei um exemplo aqui para vocês poderem entender como é que eu vou aplicar, como é que eu vou utilizar isso aí. Esse aí, ó, pode perceber que é um exercício de vestibular da Mackenzie, de São Paulo. Ele fala assim, 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa, em escala 1 por 1000, opa, 1 por 10 mil, como na figura. Tá aqui, das alternativas, aqui melhor se aproxima entre a distância de A e B, então ele quer esse lado aqui, ó. Ele quer esse lado, tá certo? Qual que é a distância? Letra A, B, C ou D. Então, presta atenção. Lembre que eu sempre falei assim, ó, é o seu lado dividido pelo seno do seu ângulo oposto, ó. Então, você tem que ter essa noção de o que é o oposto, onde é o oposto do lado. Igual, nesse caso aqui, ó, o 12. Qual que é o ângulo oposto a ele? É esse carinha aqui, ó, o 30 graus. Tá certo? Ele é o ângulo oposto. Se eu pegar esse lado aqui, que é o AB que ele quer, eu vou chamar aqui de AB. Qual que é o ângulo oposto? É esse aqui, ó. Ué, professor, mas eu não tenho esse ângulo aqui. Como é que eu faço? Alguma ideia? Quando eu não tenho esse ângulo aqui? Vamos lá, vamos participar aí. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Vamos participar aí, eu quero ver se vocês estão compreendendo. Como é que eu vou achar aquele lado ali? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Opa, beleza, João Pedro. A soma dos ângulos internos é 180. Então, é o seguinte, se eu tenho 30 graus, então você vai fazer a conta, ó. Já que eu tenho 30 graus aqui, né, com mais 105 graus, né, o que você vai ter? Você vai ter 135 graus. Para 180 graus, você precisa de quanto, né? Então, é isso aí que você vai ter que fazer. Para 180, esse ângulo aqui, ele vale 45. Então, pronto, já achei o meu ângulo, já achei ele aqui. Então, tá bem mais fácil para mim. Deixa eu colocar meu carregador aqui. Então, achei. Se eu achei, como eu quero o AB, eu vou chamar aqui de X. Agora eu posso aplicar a minha lei do seno. Como assim? Esse lado aqui, dividido pelo seno de 45, é igualmente proporcional a esse lado aqui, dividido pelo seno de 30. Olha lá que facilidade. Como o seno de 30 e o seno de 45 você já sabe pela tabelinha, então é só você substituir. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 30... Ixi, saiu um M aqui. Seno de 30 é o quê? Ele é 1/2. Então pronto, agora eu vou fazer as minhas multiplicações, a minha matemática básica aqui e achar o valor de x. Então, vamos lá. Passei multiplicando, ó, 2 vezes 1. Olha o que eu fiz aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x, está aqui, né? Ficou 12 raiz de 2. E aqui agora, o que eu faço? Olha aqui, corto, né? X é igual a 12 vezes 1,4. Professor, como é que por que utilizou 1,4 aqui, se no exercício não está falando? Porque eu dei uma olhada na resposta, e na resposta não tem nada em função de raiz de 2. Aí você vai lá e multiplica pelo valor daquela raiz, tá certo?
Então, muito cuidado com isso aí. Então, 12 vezes 1,4, eu tenho aí que o meu x é igual a 16,8. Como ele disse que a melhor que se aproxima, o que mais chega perto, qual letra ali poderia ser? Então, nesse caso aqui, bem simples, a minha letra seria a letra E, que é o que está aproximando aqui de 16,8, tá certo? Essa aqui é uma aplicação da Mackenzie, cara, e presta atenção, Mackenzie, que todo mundo fala que é um dos vestibulares mais difíceis que existe, tá? Eu pego esses exercícios porque eles são muito próximos a um exercício do Enem, tá certo? Alguma dúvida aqui, nesse caso aqui, pode perguntar. Se não ficou com dúvida, ou se ficou com dúvida, pergunte, por gentileza. Vamos tirar, não vamos levar essa dúvida para casa. Entendeu? Duda, João, Giovana, Ciro, Gabriel, galerinha, é isso, Ellen, Vitor, Aline, Lucas, Isabela, Felipe, Renata, Ana Clara, alguma dúvida? Tranquilo? Certo? Opa, beleza, Ciro? Ótimo, então tá tranquilo, né? Beleza. Então, tem um exemplo aqui. Eu não lembro se eu tirei do livro esse exemplo. Não, não tirei. Mas está aí. No triângulo a seguir, determina a medida do lado AC. Ele quer a medida do lado AC. Tendo em vista que as medidas presentes nele. Então, você tem ali os valores. Use raiz de 2 e use raiz de 3 para 1,7, raiz de 2, 1,4. Então, vai rapidinho, rapidinho. Tenta fazer esse exercício aí. Vai, tenta fazer. Dúvida? Se tiver, pode perguntar. Tentaram aí? Estão tentando? E alguém conseguiu? Vamos lá, alguém conseguiu?
Qual que é a dificuldade aí, Ciro? Pergunta. Vamos ver, hein? Quanto que o seu deu aí, Gabriel? Zero 0,46? Vamos ver aqui. Não, às vezes foi só uma continha. Ó, lei do seno. O lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, pronto. 10 dividido por seno de 60. X, que é o que ele quer, dividido por seno de 45. Perceba que esses valores você já tem. Então, vamos lá. Multiplicando o cruzado, vai ficar isso aí, ó. Seno de 60 vezes x, seno de 45 vezes 10. Pronto. Vamos ver aqui. Quem que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Até aí, tá certo? Errou alguma coisa aqui? Continuando. Faço as minhas multiplicações aqui, ó. Eu poderia muito bem ter pegado aqui esse 10 dividido com 2. Ah, sim, tem que tomar muito cuidado, hein? Eu poderia muito bem ter pegado esse 10 aqui dividido com 2, né? Mas eu resolvi passar ele para lá multiplicando, porque aí eu corto esse 2 aqui, ó, com esse 2 aqui. Tá certo? Foi uma maneira mais fácil que eu encontrei. Então, pronto. Passei o 2 para cá, já cortei, então sobrou x raiz de 3 igual a 10 raiz de 2. Pronto. Eu isolando meu x, olha lá, o raiz de 3 passa para cá, dividindo. E agora, o que eu faço aqui? Olha, não esqueça da matemática básica. Racionalização. Eu pego esse raiz de 3 aqui e vou racionalizar ele. Vou multiplicar numerador e denominador por ele mesmo. Então, quando eu... Ah, não, nesse caso aqui, eu nem precisava fazer. Por quê? Por isso que o exercício me falou para usar o raiz de 3 aqui, ó, e o raiz de 2. Por quê? Para eu não ter que ficar racionalizando, para eu não ter que continuar dificultando a minha conta. Então, é só multiplicar. 1,4 e 1,7. Olha lá, multipliquei, ótimo. 10 vezes 1,4 dá 14. 14 dividido por 1,7, então exatamente é isso aí, João. 8,2. Galerinha, se vocês tiverem dúvida em dividir número com vírgula, olha aqui para vocês verem, ó. Sem usar calculadora, o que você faz? Você tem que pegar essa vírgula, tirar ela daqui, tá certo? Então, quando eu tiro ela, ó, para eu tirar ela, eu tenho que colocar ela aqui, ó. Coloquei ela aqui. Aí eu tirei ela, né? Andei uma casa. Pronto. Só que o que acontece? Se eu andei aqui uma casa, aqui também eu tenho que andar uma casa. Como eu sei que aqui a vírgula tá aqui, ó, eu tenho que andar uma casa. Eu tenho que colocar a vírgula aqui, pronto. Então, deixa eu apagar aqui. Andei. Do jeito que eu andei de lá, eu andei de cá. Pronto. Perceba que eu tirei a vírgula aí. Quando eu tiro essa vírgula, agora dá para a gente fazer essa multiplicação. Agora, um número que você multiplica por 17 que dá 140. Então, se você pegar aqui, ó, o 8, né? 8 vezes 7, 8 vezes 17, né? Então, você vai começar e já faz essa multiplicação bem simples aqui, bem tranquilo. Você vai chegar nesse valor aqui, tá certo? Não esqueça, tá? Desse esqueminha da vírgula, tá bom? Então, se a gente fazer lá, 8 vezes 7, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, então 136, né, ó, 136, 10 que tira 6, então fica faltando 4 aqui, vírgula, 0, então 2 vezes 7, você fazer aqui, ó,
2 vezes 7, 14. 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 34. E assim vai. Para 40, falta 6. Mas aí você pode parar por aqui. Tá certo? Não esqueça, muito simples, esse esqueminha da vírgula aí. Tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Galera aí que tentou. Cadê? Foi o que errou aqui? O Gabriel. Gabriel, qual é a parte que você errou? Ciro complexo. Ciro, assim, nem tanto, sabe? Você percebe que tudo, muitas coisas aqui, a gente já viu. Seno de 60, seno de 45. Então, é só ter atenção na hora de montar o exercício, tá certo? Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Observa a figura que você consegue montar isso aí, tá certo? Olha outro exemplo aqui para vocês verem que esse aqui já é um pouquinho mais difícil, tá? E perceba que esse exercício aqui é muita interpretação, porque olha aqui, ó. Considere o triângulo. O triângulo foi dado dessa maneira. Esses ângulos de 45 aqui, eu coloquei ele, tá? Mas lá no vestibular não tinha ele. Olha aqui para vocês entenderem. Considere o triângulo retângulo a seguir, sabendo que alfa é 120. Então, esse ângulo aqui é 120. AB, ó, AB é igual a C, ótimo, e vale 1 centímetro. Então, o AD, que é esse pedaço aqui, ó, é igual a quanto? Então, vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui. Por que que lá no vestibular não tinha esse valor, não tinha esse valor e não tinha o de 45? Era uma questão de interpretação. Como é um triângulo retângulo, aqui é 90 graus. Presta atenção, que é 90 graus. Ótimo. É o que você sabe. Ele falou que AB e AC é igual a 1. Então, se AB e AC é igual a 1, eu vim aqui, já coloquei eles aqui, igual a 1. Então, pronto. Eu não tenho esses ângulos aqui, ó. Eu não tenho esses ângulos. Agora, perceba uma coisa. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e você já tem um ângulo de 90 e esses dois lados aqui são iguais, consequentemente, esses dois ângulos também são iguais. E como eu tenho 180 dentro de um triângulo, o que acontece? Eu já tenho 90 graus aqui. O que me falta? Falta 90. Como os ângulos são iguais, eu divido por 2. 90 dividido por 2, 45. E achei os meus outros ângulos. Então, pronto. Essa foi uma das partes mais difíceis, provavelmente, que você poderia deparar com esse exercício aqui. E assim, vamos continuar. Como ele quer esse lado aqui, e eu já tenho 45 graus aqui, eu já tenho 120 graus aqui. Então, se você somar 120 com 45, olha lá, ó, 5, 6, 165. Para 180, que é esse ângulo aqui, quanto que vai ficar faltando aí? Olha lá, acho que nem precisa desse ângulo, mas vamos ver. Seno, lei do seno, como é que você faz? O lado dividido pelo seno do ângulo oposto, o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Ó, até separei o triângulo aqui para você ver. Nem vou precisar desse ângulo aqui, ó, porque o que eu quero é esse lado aqui, tá certo? E assim vou montar a lei do seno. Vou montar lá x, olha aqui, x dividido por seno de 45, né? E 1 dividido por seno de 120. Olha aqui, ó, onde apareceu seno de 120, aquelas transformações que nós vimos lá. Como o seno de 45 eu já tenho, o seno de 120, eu relembro vocês aqui nessa tabelinha aqui, ó, seno de 60 é igual a seno de 120. Lembra daquele ciclo trigonométrico que nós fizemos? Tá certo? Eu tenho um ângulo de 160 aqui, é igual ao de 120.
o de 120, ó. Então, nunca esqueça disso aí, tá vendo na onde que a gente usa? E agora eu monto. Qual que é o seno de 120? Então, desculpa, que é o mesmo de 60, então é raiz de 3 sobre 2. E qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Então, montei aqui, passo multiplicando esse 2 para lá, posso cortar ele aqui. X é igual a raiz de 2 sobre raiz de 3. Agora sim aqui eu faço uma racionalização, né? Multiplico em cima e embaixo. Ou melhor, como eu não observei a resposta, ó, o que que acontece? Você pode vir aqui melhorar. Não precisa nem de racionalizar. Por quê? Ele já deu essas respostas aqui. Então, o que poderia ser mais coerente, como os índices aqui são iguais, eu posso escrever em uma raiz só. Então, assim, eu achando a minha resposta, letra A, raiz de 2 sobre 3. Tá certo? Bacana esse exercício. Eu mostrei aqui para vocês 3 aplicações, fácil, e uma aplicação média, que provavelmente é o que pode aparecer no seu vestibular. Tá certo? Pode considerar até uma aplicação um pouco de nível difícil? Pode. Mas para gente que viu todos esses conteúdos aqui, eu considero ele um exercício médio, tá certo? Pode ser até fácil também. Galerinha, alguma pergunta em relação à lei do seno? Perguntas? Eu vou estar passando um exercício só de lei do seno para vocês, tá certo? Que aí amanhã a gente finaliza com lei do cosseno e vocês precisam me perguntar. Eu preciso saber se entendeu, compreendeu, e para isso vocês têm que tentar fazer os exercícios, tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Vamos lá. Tá tranquilo, João Pedro? Beleza, conseguiu entender aí? Mais ou menos. Qual que é a parte aí, Ciro? Vocês tentam fazer, eu vou passar 2, 3 exercícios para vocês hoje. Já vou passar para o Célio lá, tá? Tentam fazer para amanhã vocês me perguntarem para a gente poder entrar na lei do cosseno, tá certo? Eu falei que eu ia fazer um videozinho do outro exercício da aula passada, eu não esqueci, eu vou fazer e vou colocar lá no site, vou pedir um set para colocar no site do Planeta. Tá certo, galerinha? Falta aí menos de 1 minuto para a nossa aula acabar. Eu quero que vocês tentam fazer o exercício para amanhã vocês trazerem as dúvidas, tá certo? Não vamos deixar passar conteúdo, porque a hora é agora de vocês aprenderem, que a gente está indo mais tranquilo aí, tá certo? Para vocês aprender de vez. A tarefa eu vou passar para o Célio agora, o Ciro. Fica com Deus aí, Gabriel. Fica com Deus, galerinha. Boa terça-feira e até amanhã. Tenta fazer o exercício. Valeu, galera. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar mensagem no WhatsApp aí. Até a próxima. Valeu, Duda. Valeu, Giovana.